Senhor Deus e amado Pai, a melhor coisa que nós fizemos, Senhor, foi escolher o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Pai. Aquele Deus Todo-Poderoso que sondou a nossa alma, o nosso espírito e guiou-nos, ó Deus, e está nos guiando pelo caminho eterno, Pai. Aqui estamos na Tua presença nesta noite, Senhor, juntamente com a Tua igreja, com o Teu povo, Senhor. Viemos Te adorar, Te exaltar, Te engrandecer, porque Tu és merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai. E agora, Senhor, chegou a parte principal desta reunião, não porque um homem tomou a plataforma, mas porque o Teu Espírito quer falar aos nossos corações nesta noite, Pai. E nós nos rendemos a Ti nesta hora, Senhor, pedindo que o Teu Espírito Santo venha e tome o meu coração, o meu pensamento, as minhas palavras, Senhor, e unja os meus lábios, Senhor, para falar de Ti, e unja o coração da Tua igreja para recebê-la de Ti, ó Pai, esta santa palavra, Deus. Pai, console os nossos corações, conforte, Senhor, e nos abençoa de uma forma especial, Pai, pois precisamos e somos dependentes de Ti, Pai. Toma o controle a partir de agora, Senhor, que eu saia da frente, que o Senhor predomine, Senhor, tudo, qualquer espírito, pensamento, seja lá o que for, esteja controlado sobre a Tua direção. É em nome do Senhor Jesus Cristo, este é o meu pedido. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa tarde, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Para nós mais uma vez é um privilégio. Sempre vai ser um privilégio. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, sempre será um privilégio nós estarmos na presença de Deus. Vai ser sempre uma alegria, né? Por saber que Deus nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui adorando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Eu estava ali atrás e escutei que teve testemunho, do rapaz que estava em coma. Era um homem, uma mulher, um rapaz que estava em coma. Ele acordou? Isso? Ele acordou? É nesse Deus que eu creio, um Deus vivo, poderoso, um Deus que faz milagre, né? Aproveitando vocês que estão de pé, gostaria de ler as escrituras que se encontram no livro de Filemão, capítulo 1. Filemão. Fica entre Gênesis e Apocalipse. É bem facinho achar. Filemão. Brana disse que essa é a hora mais sagrada do culto. É a leitura da palavra, porque a leitura da palavra, ela é a boca de Deus falando, né? Por isso que deve haver uma reverência, deve haver um temor e um respeito. Não só na leitura da palavra, em todo o culto, né? Mas esta é a hora em que Deus vai falar. Apenas o capítulo 1, e é bem simples o tema que iremos tomar nesta noite. Todos acharam, irmãos? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar. O irmão Brana, ele titula uma mensagem Um prisioneiro de Cristo. E no mundo em que estamos vivendo, existe muitas prisões. Prisões que prendem as pessoas
e até mesmo os próprios crentes, os assim chamados cristãos. Se você entrar numa penitenciária e começar a interrogar os presos que ali estão, todos eles vão dizer, ou a maioria, que são inocentes. Todos eles vão acusar ou dizer para o repórter ou quem estiver reportando que eles estão ali porque foi um engano, ou fizeram algo e a culpa caiu sobre eles. Mas se você puxar o histórico, se você puxar o antes daquela pessoa, você vai ver que para aquela pessoa chegar ali onde ela está, ela teve um começo, ela teve que começar em algum lugar. E o irmão Brana disse que quando uma pessoa, um bêbado, ele se encontra naquele estado da sarjeta, que quer dizer caído pelos vales ali, né? Se você perguntar para ele, ele vai dizer que ele não começou daquela maneira. Ele começou aos pouquinhos. O bêbado, ele não vai dizer que já começou o seu primeiro gole de cerveja, já saiu caindo pelos vales. Não, começou aos pouquinhos. Começou devagarzinho. Uma influência, uma amizade, um convite aqui, um convite ali, e aquilo foi progredindo, foi crescendo, a sede foi aumentando, e ele foi, até que ele se encontra naquela situação. E o irmão Brana nos ensina, eu creio que todos nós somos leitores da mensagem, não precisa a gente especificar exatamente o tema, mas o irmão Brana nos ensina que se você pegar um viciado em cigarro, em drogas, em seja lá o que for, ele vai dizer a mesma coisa, que quando ele começou bem devagarinho, meio copo de cerveja, quem sabe começou com um toco de cigarro, mas foi indo, foi alimentando aquilo. Quando se vê, aquela pessoa está totalmente viciada, está na sarjeta e está caída. E acaba se tornando um prisioneiro daquilo. E acaba se tornando um prisioneiro daquele vício, daquele pensamento, daquele cigarro, daquela bebida, daquelas manias, daqueles pensamentos, daquelas atitudes. Por quê? Começou em algum lugar. Começou em algum lugar. E essas prisões, elas são rudes, irmãos. Ela te coloca lá dentro de uma grade, a justiça nossa te coloca dentro de uma grade e te deixa lá. E você tem um horário para sair para fora, para pegar o sol. Não sei quantas horas um presidiário tem para ficar lá, soleando, que nem diz o ditado, pegando um pouquinho de sol. Mas enfim, é isso, é a maneira que eles vivem. Agora, quando Paulo disse, Paulo, prisioneiro de Cristo, ele não quis dizer prisioneiro dessas prisões terenas, ele quis dizer prisioneiro de uma força sobrenatural, do Espírito Santo que estava preso. Isso que ele quis dizer. Por mais que Paulo foi um homem, um apóstolo de Deus, que esteve preso, sim, em cadeias humanas, que a maioria do seu tempo, 20 anos da sua idade, ele se tornou prisioneiro. Ele andava com algemas nas mãos e nos pés. 20 anos de sua vida. E a Bíblia nos diz que ele era um cidadão romano. Nasceu por volta do ano 1 antes de Cristo. Seu pai era fariseu. Já nasceu num berço religioso.
Aí que mora o perigo muitas vezes, de nascer num berço religioso. E o seu nome, a Bíblia diz que era Saulo, porque foi uma homenagem ao rei Saul. Deram o nome de Saulo por homenagem ao rei Saul. A profissão era fabricante de tendas, construtor e tudo mais. Mas o que eu quero mostrar nesta noite, irmãos, na simplicidade, na minha maneira de se expressar, espero inteiramente, estou confiado no Espírito Santo, na direção do Espírito, é que nós também somos prisioneiros. Ou é de uma coisa, ou é de outra coisa. Se você se torna prisioneiro de Cristo, automaticamente você deixa as coisas do mundo. Mas se você tem uma prisão que te prende nas coisas do mundo, automaticamente você deixa as coisas de Deus. Isso não é preciso o diabo vir e falar aos nossos ouvidos: agora você vai deixar de ser crente, agora você vai deixar de ir à igreja, agora você vai deixar de ler a palavra. Não é necessário o diabo fazer isto, muito menos falar. Aquilo automaticamente vai se apagando na nossa vida, no nosso cotidiano. E aquilo vai tendo um pequeno começo, que todo começo, o irmão Brana diz que tem um fim. E tem muitas maneiras de nós nos afastar de Deus. Tem muitas maneiras de nós nos distanciar da presença de Deus. Mesmo nascendo num lar cristão, mesmo nascendo num berço evangélico. Se você pegar o próprio Judas, andou com Jesus, comeu com Jesus, testemunhava que orava pelos enfermos e os enfermos eram curados. Eu posso imaginar Pedro, ou melhor, Judas, pregando o evangelho. Eu posso imaginar Judas testemunhando das maravilhas que ele viu, quando Deus deu autoridade para eles, para os seus discípulos. Até então ele estava com Jesus, até então ele estava caminhando com Jesus, mas chegou em um momento da sua vida, espero não estar gritando, irmãos, chegou um momento da sua vida, em que algo falou mais alto do que tudo aquilo que ele ouviu e viu. E vocês já sabem onde isso vai dar. Chegou um momento em que ele teve uma oferta, que aquilo separou ele de Jesus, que aquilo falou mais alto, que aquilo prendeu Judas. Judas foi preso por um desejo de 30 moedas. Este foi o valor que Judas deu para Jesus, para aquele Jesus que deu autoridade para ele sobre todos os espíritos, para aquele Jesus que deu autoridade e o dom para ele expulsar a enfermidade, para aquele Jesus que ele deu autoridade para expulsar os demônios, para aquele Jesus que tinha escrito o nome no livro da vida dele. Porque Jesus disse, quando os discípulos vieram correndo, regozijando das maravilhas e das curas divinas e das libertações que tinham feito, Jesus olhou para eles e disse: não se alegrei por causa disso, mas se alegrei porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E Judas estava junto com eles. E o irmão Branda disse: você não pode colocar o seu nome no livro da vida, mas você pode tirar ele de lá. Basta apenas uma atitude, basta apenas um desejo por algo, e você será preso por aquilo, e eu estarei entregando Deus. E aquilo basta. É apenas isso, irmãos. O mundo está preso em muitas coisas. Alguns estão presos no trabalho, outros estão presos em tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui, desejos carnais,
desejos humanos, alguns estão presos no intelecto. A própria religião hoje se tornou uma prisão, prende as pessoas em um pensamento teológico, acariciando aquele pensamento, dizendo que está tudo bem, quando o irmão Brana disse que não está tudo bem. E eles colocam as pessoas confinadas ali dentro de um lugar, 4 paredes, e louvam a Deus, adoram a Deus, engrandecem o seu nome. Quando o irmão Brana disse que o diabo ele tem a capacidade de nos fazer acreditar em ser algo quando nós não somos aquilo. Que ele tem a capacidade de nos dizer que somos cristãos e fazermos nós acreditar naquilo quando nós não somos cristãos. Quando também vice-versa, ele faz nós acreditar que nós não somos cristãos, quando realmente somos cristãos. Mas eu pergunto para mim, como eu vou provar para o diabo que eu sou cristão? Saindo pelas ruas e dizendo, eu sou cristão. Saindo pelas ruas e dizendo, eu orei pelos enfermos e eles foram curados. Saindo pelas ruas e dizendo que um cancerígeno foi curado por causa da minha oração. Não é assim que se você prova para o diabo que você é um cristão. Você prova para o diabo que você é um cristão ficando do lado da palavra. O que é ficar do lado da palavra não é apenas mencionar palavra. Ficar do lado da palavra é ficar entre a razão e a fé. Qual desses nós vamos escolher? Existem muitos arrazoamentos sobre o evangelho, sobre religião, sobre tudo o que nós ouvimos. Existe muita razão sobre isso. Mas o irmão Brana e a Bíblia mesmo nos diz, o Senhor Jesus Cristo nos disse, que pelos frutos, não é por aquela árvore estar batendo umas folhas na outra, fazendo aquela agitação, que ela vai mostrar quem ela é. Eu não estou contradizendo o culto que tivemos ontem. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ontem nós tivemos um culto ricamente abençoado e eu creio que a presença de Deus se fez presente ontem no nosso meio, tanto é que ouvimos já testemunhas. Mas o que eu quero dizer é que o que mostra aquela árvore são aqueles frutos. Você pode julgar aquela árvore macieira se você ver uma maçã pendurada ali. Você pode julgar aquele limão se você ver um limão pendurado ali. E você pode julgar um cristão se você ver Cristo naquele homem, naquela mulher. É assim que se julga. Assim como uma macieira poderia vir gritando, dizendo que é uma laranja, mas se eu não visse uma laranja nela, eu jamais diria que ela era uma macieira. Ou melhor, uma laranjeira. Vice-versa, vocês entenderam, né? Só troquei a palavra. Tem que mostrar. O irmão Brana disse, a característica de um cristão é o amor. É forte essa palavra, irmãos. É uma palavra pequena, mas é forte para se falar. Amor. Coríntios 13, Paulo disse que o amor tudo suporta. E você vai observar que a árvore que tem mais fruto é a árvore que é mais surada. Você não vê ninguém batendo uma taquara lá para pegar um fruto na árvore que não tem fruto. O ser humano não come folha. Mas agora você olha para aquele pezinho de maçã, para aquele pezinho de bergamota, para aquele pezinho de laranja, está pura folha embaixo, porque ele está sendo judiado, estão tirando as frutas. É por isso, irmão, é por isso, meu pensamento particular, que eu tenho muito medo daquelas pessoas que chegam para mim e dizem, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu tenho medo, porque às vezes a gente chega para aquela pessoa e faz que nem Jesus, começa a buscar alguns frutos e não encontra. Jesus estava com fome, estava precisando de uma palavra, estava precisando de um consolo, foi lá naquele crente figueira e começou a... Tem alguma palavra para mim? Tem algum consolo para mim? Ou só tem contenda, ou só tem discussão, ou só tem fofoca, vamos ver o que tem, não tinha nada.
Nós temos muitos cristãos sem fruto, que você se encontra com a pessoa, você procura, esse irmão vai me dizer uma palavra boa hoje. Hoje eu vou comer um fruto desse irmão, ele vai me dizer uma palavra boa. Mas não tem. Você encontra ali muita coisa. É por isso que nós não temos o poder da palavra falada ainda, porque senão nós faria que nem Jesus, nós ia fazer a figueira secar. Mas por isso que Paulo equilibra a coisa. O amor tudo suporta, e quando você ver isso, ore por aquela pessoa. Ore por aquele irmão, porque a pessoa é boa, o problema é o espírito errado. Nós não estamos tratando de carne e sangue, nós estamos tratando contra as potestades de Satanás, que estão onde? Em lugares celestiais. E é aqui onde Deus faz o diagnóstico na nossa alma, faz o diagnóstico na nossa vida, no nosso espírito, e vê onde estamos errados. Então Ele vem com o seu bisturi, palavra, e opera aquilo. Porque se tem um médico que cuida tanto da parte física como da parte espiritual, esse é só Deus. É só o Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, que pode vir e operar você, tanto o espiritual como o físico, sem deixar sinal. E o quão importante é você conhecer aquela pessoa. Eu aprendi isso, irmãos. Você primeiro coma 1 quilinho de sal com aquela pessoa, e depois você tire suas conclusões. E depois eu tiro minhas conclusões. Depois que eu comer aquele quilinho de sal. Eu tenho certeza que 1 ou 2 visitas você não vai comer 1 quilo de sal comigo. Vai longe para nós gastar 1 quilo de sal. E você vai me conhecer. E eu vou te conhecer. E é dessa maneira que nós conhecemos uns aos outros. É como eu já expliquei isso aqui uma vez, pegar aquele pé de nectarina. Se você não der uma mordida ali, você vai dizer que é ameixa. É um pé de ameixa. Você olha, é ameixa. Você olha a flor, é ameixa. Tudo é ameixa. Mas você dá uma mordida naquele pêssego nectarina, você vai pensar que é ameixa, mas na verdade é um pêssego. E assim é nós. Nós temos que nos experimentar. Nós temos que saber que espírito nós temos. Pedro disse isso. Filhinhos, provai se todo espírito vem de Deus ou não. Porque até os espíritos diabólicos têm doutrina, então você não pode sair voando por qualquer coisinha, você tem que estar alicerçado na palavra. Saulo, por ele ainda não ser convertido, mas quando aquela coluna de fogo se apresentou a ele, ele sabia quem era aquela coluna de fogo. Quem é, Senhor? E aquela coluna de fogo vem e fala para ele, no caminho de Damasco: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui é um ponto que eu gostaria de tocar profundamente, irmãos. Ele não estava seguindo Jesus literalmente. Eu creio que vocês têm discernimento e vocês já pegaram o que eu quero falar aqui. Ele não estava seguindo Jesus literalmente, ele estava seguindo os seus discípulos. Os seus discípulos. Mas quando Jesus tratou com ele, Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Se fosse levar pelo lado natural, mas eu não estou seguindo Jesus. Eu não estou seguindo, Jesus já morreu. Eu não estou seguindo Jesus. Mas Paulo, o qual ainda não era convertido, era chamado de Saulo, estava perseguindo os filhos de Jesus, os seus discípulos. Agora a Bíblia vem e diz: tudo o que você der aos meus pequeninos, a mim está me dando. Então, irmão, há um perigo profundo. Nem era esse o tema, mas já que entrei. Há um perigo profundo, irmãos, em nós perseguir um e o outro.
Porque quando nós tiver que tratar isso aí, aquela coluna de fogo vai vir e vai dizer: por que me persegues? E depois da visão, depois da voz, depois da repreensão, porque Paulo foi repreendido ali. Atos capítulo 3, versículo 3. Paulo teve uma repreensão: por que me persegues? E depois disso ele ficou cego. E aí que mora o perigo. A pessoa persegue cristão, e o irmão Branham disse: eleito não persegue eleito. E quando isso acontece, tem a repreensão e a pessoa fica cega. Daí quando fica cega, tem que ser liderado por qualquer tipo de doutrina, por qualquer tipo de espírito. Se Deus não tem a sua bendita misericórdia, Paulo estaria cego até hoje. Mas pela graça e misericórdia de Deus, enviou Ananias. Deu uma visão para Ananias: vai em tal lugar, e lá terá Saulo e está orando, ore por ele. E quando Ananias orou, as escamas caíram, e Paulo foi batizado, e ali ele se tornou um Paulo. E depois dali, irmão, o perseguidor se tornou perseguido. Mas há um perigo, irmãos. Nós não estamos aqui para lutar um contra o outro. Se eu te perseguir, eu estou perseguindo Deus. Se eu te injuriar, eu estou injuriando o próprio Deus. É assim que um pai de família é visto. Os filhos estão lá. Quando a pessoa vê aqueles filhos, eles vão dizer: isso aí é filho de fulano, aquele Beltrano que fez isso. Quando eles nos vê, eles já sabem quem somos, sabe de onde viemos, qual igreja frequentamos. Irmãos, eu já conheci pessoas, conversei com pessoas, que eu nem sabia quem aquela pessoa era, mas ela me conhecia e sabia até onde eu morava. E isso me trouxe um pensamento no meu coração. Eu pensei: olha o tipo de vida que eu tenho que viver, que eu tenho que demonstrar. Não porque sou um pastor, ou seja lá o que for, um pregador, seja lá o que for, isso não interessa. Diante do tribunal de Deus, não importa se você é pastor, se você é diácono, seja quem for, Deus vai te tomar pelas obras, pela obediência da sua palavra. E por ser um pastor, isso não ergue o ego, não, isso traz mais responsabilidade. Porque não estamos tratando com animais, estamos tratando com coisas preciosas de Deus, filhos e filhas de Deus. Então você deve ter ideia do que isto é, de que responsabilidade isso traz. Por isso, irmãos, meus queridos irmãos amados, nós somos uma família de Deus. E estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nós não estamos fundamentados em palavras de homem, nós não estamos fundamentados em uma igreja, por mais que seja bonita, mas isso traz problema também, porque quanto mais grande a igreja, mais acomodismo se faz, acontece. Se você pegar as eras da igreja, você vai observar, meus amados, que todas elas tiveram qualidades, menos a era de Laodiceia. Não teve qualidades, só teve repreensão. Por quê? Porque é uma era escura na qual vivemos, é uma era turbulenta. Aonde é trocados os rótulos,
Os frascos, o frasco pode ser o mesmo, mas o rótulo é diferente. Tem muita gente com rótulo, mas o frasco. Prisioneiro, no que eu estou prisionado? Essa prisão que Paulo mencionou, não é uma prisão que te deixa preso dentro de uma igreja, que você tem que vir todos os finais de semana, porque senão você não vai para o céu. Não. Esta prisão que Paulo falou é uma prisão que traz paz, mas não a paz que o mundo dá, uma paz que excede o nosso conhecimento, uma paz que excede todo o nosso entendimento. Nós poderíamos explicar todos os mistérios. É uma paz que te prende num temor divino, e as pessoas confundem temor com medo. Mas Provérbios 9, se eu não me engano, Provérbios 9 diz que o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Mas que tipo de temor é esse? Um temor do qual eu falava para os jovens outro dia, um temor que traz respeito. Que quando aquela criancinha minha riscou a parede, eu cheguei para ela e disse: e agora, filha? Foi você que fez isso aqui? A primeira coisa que ela fez foi indicar para a irmã, foi acusar a irmã. Foi ela que fez, pai, foi ela que fez. E eu sabia que não era ela, eu sabia que foi a Laura que riscou a parede. E eu disse: e agora, se você me falar a verdade, eu não vou te surar. Aí ela abriu o jogo. Tá, fui eu que risquei a parede. Se eu surasse ela, irmãos, ela não ia mais riscar a parede por medo de apanhar. Por medo. Porém, no momento em que eu surasse, eu perderia o respeito dela, o temor dela para comigo. Mas ao aconselhá-lo ela, hoje eu posso ter certeza que ao pegar uma caneta ela vai lembrar daquilo. E aquele temor, aquele respeito, vai fazer com que ela não risque mais a parede. E eu disse: o papai levou o suor, o papai teve que trabalhar, gastou dinheiro, trabalhou noite e dia para levantar esta parede, comprar as tintas, comprar os tijolos. Isto custou dinheiro, custa suor, custa tempo, tudo tem custo. E eu expliquei para ela o que custava aquilo que ela fez, que agora para mim fazer aquele serviço não poderia fazer pela metade, eu teria que pintar toda a parede para desaparecer aquilo, porque senão ficaria manchada. E quantos de nós pegamos a caneta e riscamos a parede do nosso coração com a caneta do pecado? E Deus nos pergunta: você quer a correção ou você quer o conselho? Tem gente que gosta da correção, né? Daí quando você vê a pessoa jogada lá nas traças, só pela misericórdia de Deus, não pode fazer nada, foi ela que escolheu aquilo. Na multidão de palavras há sabedoria, Salomão disse. De conselhos há sabedoria. Eu prefiro o conselho, obedecer o conselho de Deus, porque é aí que eu adquiro sabedoria. É aí que eu adquiro uma sabedoria, e a sabedoria não é desobediência, é obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar, a Bíblia diz. Espero, irmãos, estar sendo bem compreendido. E esta prisão, ela traz esse tipo de temor, um temor que você tem respeito por Deus,
Um temor em que quando aquela circunstância, aquela caneta do pecado surgir, você vai lembrar, custou suor de sangue, custou vida inocente, custou um calvário, custou uma vida inocente ser morta. E aquilo não vai trazer medo, mas vai trazer um temor, um respeito por Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. E toda vez que falhamos, toda vez que erramos, Ele vem e nos aconselha. Uma prisão que traz temor, uma prisão que traz respeito, que ao acordar pela manhã, no levantar e no deitar, você se pergunta: Senhor, porventura eu fiz algo neste dia que tem entristecido o Teu Espírito Santo? Tem algo que eu falei, que eu pensei, que eu agi, que aquilo não trouxe, que isso distanciou o Espírito Santo da minha vida? Eu estou aqui para acertar isso. Como Deus ama vocês, irmãos. Como Deus nos ama. Porque Ele nos entendeu quando ninguém entendia. Ele nos amou quando ninguém nos amava. Ele nos acolheu quando ninguém quis fazer isso. Quantas vezes Ele te ajudou quando nem os familiares te ajudou? Mas Deus estava ali. Você correu para o pai, você correu para a mãe, você correu para o tio, ninguém pôde te ajudar, mas quando você correu para Ele, Ele estava ali. E as cortinas do parentesco se foram, as cortinas dos amigos se foram, a cortina dos mais chegados se foram, mas quando você dobrou aquele joelho, Ele estava ali. Demonstrando o seu amor, demonstrando a sua misericórdia. Mesmo quando o pastor não pôde ajudar, mesmo quando a religião não pôde ajudar, Ele, o Senhor Jesus Cristo, estava ali todo esse tempo. Por isso que isso tem que nos trazer um temor cada vez que esta caneta se apresenta. Eu creio que a pessoa que tem o respeito por este Deus que morreu na cruz do Calvário, quando esta caneta se apresentar, ele vai dizer: não, Deus não merece isso. Deus não merece essa minha rebelião. Deus não merece este risco na parede, esta coisa no Evangelho, este risco no Evangelho. Deus não merece isso, este mau testemunho, Deus não merece isso, porque para este Evangelho chegar hoje em nossas mãos, custou sangue dos nossos queridos irmãos que banharam a terra com sangue, para manter a semente, para manter este Evangelho fluindo. Nós não queremos brincar. Eu não sou um papai de brinquedo para as minhas filhas. Você não é um papai de brinquedo para os teus filhos. Eles confiam em você. Confiam em você, mas você tem que passar esta confiança. E o que melhor que o nosso Pai Celestial, que mostrou toda a sua confiança a nós. Ele confiou tanto em nós que deu a vida do seu Filho unigênito para morrer por nós. É esse tipo de prisão que eu estou falando. Uma prisão que faz você obedecer.
ela não te prende numa religião, ela não te prende em dogmas, em credos, ela não te prende em teologia, ela não te prende em pensamentos humanos, mas ela te prende no amor divino. Por isso que Paulo vem aos Romanos 8:35. O que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Vamos ler? Romanos 8:35. É esse tipo de prisão. Não é uma prisão que joga as pessoas na sarjeta. Não é uma prisão que joga as pessoas num dia de ressaca. Não é uma prisão que joga as pessoas num hospital cheia de câncer e tuberculose e AIDS e tudo lá, seja lá o que for. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo, olha a segurança de Paulo, ele era um prisioneiro de Cristo. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar disso, irmão. Não é os ventos da vida, não é os imprevistos da vida que pode te separar deste amor. Você não pode sair com desculpas, porque não tem desculpas. E quando chegarmos lá naquele trono branco, eu quero estar livre disso. Mas para mim estar livre daquele trono branco, eu tenho que me limpar aqui, ser livre aqui. Deus não vai vir buscar um povo para redimir, Deus vai vir buscar um povo redimido, perdoado. Nada pode te separar do amor de Deus. Se chegássemos diante de um julgamento de Deus, ó Senhor, por que tu fez aquilo, fulano? Tu sabes, Senhor, que foi por causa de Beltrano. Não vai ter isso lá não. Lá não vai ter isso. Tu sabes, Senhor, porque foi. Não. Deus trata com o indivíduo. A nossa salvação é individual. E você só pode dar vida eterna se você tiver vida eterna. E o Mombrana veio e diz: vida eterna é viver para os outros. Como que você está vivendo? Como que eu estou vivendo? É isso que é vida eterna. E Paulo era tão prisioneiro de Cristo que ele seguia a liderança do Espírito Santo. Os homens mandavam ele para um lado, ele ia para o outro. Tanto é, nem toquei nos meus assuntos, mas ele chegou a dizer: eu não vim a vós com sublimidade de palavras, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas eu vim a vós no poder do Espírito Santo, na demonstração de poder, demonstrando, não só pregando, não só falando, mas demonstrando aquilo. Você é um prisioneiro de Deus? Deixa eu ler esse último parágrafo e estarei encerrando. Há pessoas que não vêm à igreja, e hoje eu achei que ia vir mais pessoas.
Olha, muitas delas não fazem isto. E eu vejo que muitas vezes é a minha culpa, é a nossa culpa. E algumas delas que não vêm são pessoas sinceras. Elas já viram tanta corrupção na igreja. É o nosso profeta falando. Que não querem nada a ver com ela. E muitas vezes nós estamos falando disso de maneira geral. Quase não se pode censurá-las. Veja, por causa da maneira que os crentes agem lá fora da igreja. Elas se chamam cristãs, mas elas são as maiores pedras de tropeço que o mundo tem. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. São os homens e as pessoas que professam ser cristãos e vivem diferente da sua confissão de fé. Agora, pelos desapontamentos que virão no juízo, agora o pecador, o fabricante clandestino de bebidas alcoólicas, o jogador, o adúltero, a prostituta, seja lá quem for, ele não estará desapontado no dia do julgamento. Porque ele sabe qual é a sua sentença. Mas aquele indivíduo que está tentando se esconder de trás de algum tipo de confissão de fé de igreja, este é o rapaz que vai estar desapontado, que se esconde atrás de uma religião, que se esconde atrás do seu pastor, que se esconde atrás de uma doutrina de demônio, como a Bíblia diz, e volta a fábulas. Esse sim vai estar desapontado. Seria melhor nunca, nem mesmo ter feito qualquer tipo de confissão. Era melhor não ter feito. Esse é o nosso conselho do profeta. Era melhor não ter feito nenhuma confissão. Seria melhor nunca, nem mesmo ter feito qualquer tipo de confissão. Começado do que começar e viver algo diferente, porque ele é a maior pedra de tropeço que temos. É o meu testemunho e o teu testemunho, se não estiver de acordo com a palavra. Olha, que temos, é para esse que professa e diz que ele é cristão e vive algo diferente. Sempre, não julgue sua vida por quanto poder você tenha para realizar milagres. Porque esse aqui é curado, porque aquele lá é liberto, porque isso, porque aquilo, porque... né? Não julgue isso. E não nos julgamos por quanto conhecimento temos da palavra. Mas sempre julgue a si mesmo, olhe para trás e faça uma avaliação do tipo de fruto que a vida que você atualmente vive está produzindo. Aquilo que eu disse no princípio, é os frutos. E os frutos do cristão é os frutos do Espírito Santo. Longanimidade, mansidão, amor, temperança, piedade, amor fraternal e amor divino. É assim que Deus faz. Ele nos molda, Ele nos corrige, mas é porque Ele nos ama, porque somos seus filhos, porque Ele não tem desejo que ninguém se perca, é o que a Bíblia diz, mas Ele quer que todos venham ao arrependimento, e reconheçam seus caminhos e volte para o Senhor. E reconheça o Senhor, se eu falhei, eu estou aqui para acertar. Não quero perder este grande dia. Nenhum de nós quer perder. Vamos nos pôr de pé, irmãos? Por isso que Paulo disse assim: examine-se o homem a si mesmo.
Ele nunca chegou no púlpito ou em alguma plataforma e disse: agora vocês ficam em silêncio que eu vou examinar tudo vocês. Examine-se o homem a si mesmo. E a Bíblia diz: se o teu coração não te condena, você tem paz com Deus. Mas se te condena, procure acertar. Porque a paz que Deus dá é uma paz que excede o conhecimento. Aqui temos um testemunho, antes de orarmos, vamos ler. Irmã Isolda testemunha que estava com dor em seu lado esquerdo, fez um voto e foi à frente, o pastor orou e ungiu com óleo, e ela foi curada e agradece a Deus pela cura. Amém, graças a Deus. Deus seja louvado por isto, né? Deus é maravilhoso, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus perdoa. Quando a pessoa vem com fé, é o que o irmão Brana disse: você ativou a sua fé, Deus está pronto para te curar. Vamos, pedidos de oração. Irmã Valentina pede oração por sua saúde. Irmão Mauri pede oração em favor de sua irmã de Novo Hamburgo e por Davi. O Davi é seu neto, né, irmão Mauri? Filho do irmão Lucas, né? Nasceu. Oração em favor da irmã Marisete, que está de aniversário. Deus abençoe, irmã Marisete. Que a senhora possa ser cheia do Espírito Santo cada vez mais. Irmã Sandra pede oração por Dalva Antonella Alves, que está com câncer, e em favor de seu irmão Mateus. Irmão José Milton pede oração por sua saúde e em favor de seus filhos. Irmão Vilmar Renz pede oração por sua família e pela irmã Solange. Irmão Lucas pede oração por seu filho Davi. Vamos orar então? Querido e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por sua infinita bondade, Pai. E acabamos de ouvir testemunhos de pessoas que foram curadas, de pessoas que foram libertas, Senhor, pelo poder da oração e através da fé que o Senhor tem nos incumbido a nós, ó Pai, de interceder pelos irmãos e pelos próximos, Pai. Aqui estão nossos irmãos e por certo há uma necessidade atrás de cada pedido, Pai, e nós colocamos na Tua presença, Senhor, essa presença poderosa, ó Deus, em que nenhuma enfermidade, nenhuma depressão, nenhum câncer, nenhuma diabetes, nenhum problema pode subsistir neste lugar, ó Pai. E colocamos estes nossos irmãos em Tua presença e pedimos, ó Deus, que eles sejam curados e libertos para a honra e a glória do Teu nome santo, Pai. Pois pedimos, Senhor, que todo mal, toda cilada de Satanás seja desfeita. Pai Celestial, também oramos pela irmã Marisete, que está completando mais um ano de vida, Pai. Abençoa Tua filha, Senhor, continue com ela, Pai, enchendo-a com Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Que Deus abençoe. Também temos o irmão Dionei, né, que está conosco. Ele esteve conversando conosco ali outro dia e se reconciliou, voltou para os caminhos do Senhor. Também o irmão Osmar. Deus abençoe, irmão Osmar. Eu nunca tinha conversado com o senhor, mas gostei de conversar. Pessoa centrada, equilibrada e sabe do que está falando. Deus continue te abençoando cada vez mais. Eu creio que eram esses, né? Também nosso irmão que apresentamos ontem, o irmão do irmão Laurindo, né? Deus continue abençoando. E também a irmã Maria. É isso, né? Deus abençoe, irmã Maria. Estivemos conversando com ela. Hoje ela me ligou pedindo para vir para o culto. E ela está aí, irmão André Santinho foi buscar ela lá, né? Que Deus abençoe a cada um no nome do Senhor Jesus Cristo.